dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que esteja. Então, vamos começar a nossa aula de ciências de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que a gente estava vendo sobre a água e vamos concluir, certo? Nós estamos na página 92. Estamos estudando sobre as doenças que são transmitidas pela água, certo? Então, vamos lá. O que ele diz? Que em virtude da defasagem no tratamento da água no Brasil e em alguns países do mundo, inúmeras doenças são veiculadas pela água. Algumas delas, como a cólera, nos meados do século XIX, levaram centenas de pessoas à morte no território brasileiro. Ou seja, por conta da poluição que acontece, nas águas, essas águas se tornam veículos de inúmeras doenças, como a cólera, que foi um surto que teve no Brasil dessa doença, parecido com o que a gente está tendo agora do coronavírus. A diferença é que essa doença, por ser uma bactéria, não é um vírus, é uma bactéria, você acaba ingerindo por alguma via. E essa via de transmissão era a água que as pessoas utilizavam para beber, para comer. Por isso que é importante a presença do saneamento básico, da água limpa, para que as pessoas consumam a água limpa, certo? Os caminhos que a cólera seguiu pelo mundo desde sua origem revelam a insalubridade das cidades e a falta ou a precariedade dos serviços públicos de esgoto e de abastecimento da água, como os principais fatores da proliferação da doença. O delta do rio Ganges, na Índia, é considerado o local de origem das pandemias de cóleras ocorridas no século XIX e no século XX. Suas águas serviam de cenários para rituais de purificação ligados à vida e à morte, que criavam as condições propícias para a disseminação da doença. Esse rio Ganges que ele mostrou aqui, que é na Índia, se você procurar por esse rio, você vê que o que acontece? Os corpos das pessoas mortas, que habitam nesse lugar, são descartados nesse rio. Passa por uma espécie de ritual. Eles não têm o costume que nós temos aqui de enterrar uma pessoa quando ela morre. Eles entregam nesse rio. Então, com a decomposição dos corpos, que acontece, a poluição por meio de bactérias, acabou que esse rio se transformou em um grande proliferador da doença. Por quê? Porque as bactérias viam que ali era justamente um lugar propício para a sua proliferação e para a sua disseminação para as pessoas. Porque as mesmas pessoas que eram colocadas ali, as pessoas mortas, que eram colocadas naquele rio, para poder, segundo a crença deles, ser entregue ao além. Esse mesmo rio, você vê que as pessoas se banham, as pessoas tomam banho, as pessoas consomem a água. Imagina você tomar banho, você consumir a água de um local onde é utilizado praticamente como cemitério, porque todas as pessoas são jogadas nesse rio. Então você vê que é uma condição sanitária, uma condição de higiene muito ruim. Pronto. Aqui no quadro abaixo, ele vai destacar algumas das doenças que são relacionadas à água. Primeiro que nós temos é a leptospirose. Essa leptospirose, a transmissão dela se dá através do contato com a água contaminada pela urina do rato. O rato faz xixi na água e o ser humano vai lá e consome essa água de alguma forma. Sintomas: dores musculares, principalmente nas panturrilhas, febre, dor de cabeça e vômito. São as principais características. Então, se você sentir alguma coisa desse tipo, você já fica ligado para ver se não é a leptospirose. Prevenção: evitar o contato com água contaminada, especialmente com águas de enchente. Por quê? Porque você sabe que os ratos, eles vivem muito dentro dos esgotos, Então, ele vai e faz o xixi dele ali naquele esgoto. Quando ocorre um enchente, que essa água sobe, essa água se eleva e entra dentro das casas e você tem contato com essa água, você pode acabar se contaminando e ficando doente. Então, evitar ficar com os pés nessa água, que normalmente são água de enchente. Amebíase. Amebíase é aquela doençazinha que
Normalmente as crianças têm, que é umas cobrinhas que ficam na barriga, né? Que o pessoal chama de lombriga solitária. É justamente isso. E como é que se dá essa amebíase? Através da ingestão de água e alimentos contaminados com protozoário em Etemanoin da hostílica. Ou seja, se você entrar em contato com água contaminada com esse protozoário, você vai ficar com essas cobrinhas na sua barriga, né? Sintomas: dores abdominais, diarreia com sangue. Como é que você pode se prevenir? Através de você pode lavar bem os alimentos, ferver água antes de consumir, manter os hábitos de higiene, né? Não colocar a mão na boca, essas coisas. Lavar as mãos antes da refeição, antes de você pegar na comida, para você não ter contato com os germes. E lavar as mãos após ir ao banheiro. Cólera, através da água e alimentos contaminados com a bactéria Vibrio colérico. Sintomas: fezes esbranquiçadas e diarreia abundante, que pode levar a um caso crônico de desinfecção ou desidratação, Prevenção: lavar bem os alimentos, ferver água para o consumo e manter os hábitos básicos de higiene, como lavar as mãos antes das refeições e após ir ao banheiro. Próximo, a dengue. A dengue também. A dengue é uma doença que a gente conhece muito. Todo ano a dengue está aqui, né? Todo ano a dengue está no Brasil, marcando a presença dela. Como é que se dá? A partir da picada do mosquito Aedes aegypti, que deposita seus ovos em água limpa e parada. A água pode estar limpa, mas se ela estiver parada e descoberta, ela vai ser um criadouro do Aedes aegypti e vai causar a dengue, né? Sintomas: dor muscular, febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, dores nas articulações. Prevenção: combater o mosquito transmissor do vírus através do não acúmulo de água limpa parada, ou seja, evitar água parada, certo? Então é isso, um pouco sobre as doenças. A atividade que vocês vão fazer referente a esse capítulo é a atividade da página 99 até a 101, essas de marcar, 99 a 101. E vamos introduzir agora na atmosfera, para a gente continuar na próxima aula. O que é a atmosfera? A atmosfera vista do espaço é essa camada de tom azul que normalmente nós vemos. E é muito importante para a vida no planeta, né? A atmosfera ela é um dos fatores mais importantes para a manutenção da vida, porque se não fosse ela, a gente ia ficar desprotegido das coisas que tem no espaço. Por isso que ela é muito importante. Imagina cair aí vários meteoros, né, na Terra. Iria ser um risco à vida humana. Por isso ela se tornou tão estudada e destacada durante as últimas décadas. A importância da atmosfera para os seres vivos. Vamos ver agora mais detalhado o que eu falei para vocês. A atmosfera é a camada que envolve o planeta Terra. Essa região é formada por alguns gases principais, como o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. 3 desses gases principais: oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Mas nem sempre foi assim. A Terra primitiva foi passando por várias transformações até que apresentasse a constituição de gases que nós conhecemos hoje. Na imagem a seguir, verificamos que a porcentagem aproximada de cada gás na atmosfera. Perceba que o gás mais abundante é o oxigênio, o O2, importante para a respiração dos seres vivos. E sim, o nitrogênio, N2. Enquanto a concentração de gás carbônico, CO2, é de menos de 1%. Além da presença desses gases, a atmosfera apresenta outros aspectos importantes. Dentre eles, nós destacamos: ela retém maior parte dos raios ultravioletas para permitir o aquecimento constante da Terra. Esse fenômeno é conhecido como efeito estufa, ou seja, graças à atmosfera, graças a ela conter esses raios ultravioletas,
ela consegue fazer com que a Terra seja um lugar quentinho, mas não muito quente. Esses raios, eles não entram com muita força na Terra, né? Porque a gente sabe que os raios ultravioletas, se eles não for absorvido numa porcentagem correta, ele pode causar muito mal, pode causar o câncer de pele. Justamente o efeito estufa. O que as pessoas dizem com o efeito estufa? Que a Terra, ela está ficando superaquecida por conta da poluição, né? A poluição dos gases que estão se acumulando na atmosfera. E esses gases, eles estão fazendo um buraco na camada de ozônio, e esse buraco está fazendo com que os raios ultravioletas entrem com maior potência dentro da Terra e a gente superaqueça, fique muito quente. E isso pode ser prejudicial à vida na Terra. Segundo ponto, protege nossa superfície do impacto de meteoros. Como eu disse, a atmosfera, ela é como se fosse uma camada protetora, ela não deixa os meteoros caírem na Terra, né? Ela protege, ela deixa a gente guardadinho como se fosse um telhado. Permite o voo das aves. Pela presença do oxigênio, isso faz com que as aves elas consigam se manter lá em cima, né? Com que elas consigam respirar e sobrevoar por cima da Terra. Outra importância também da atmosfera. Vamos lá aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa de importante. Pronto. Vocês vão ler esse textinho aqui de curiosidade, a evolução da atmosfera terrestre, tá bom? Vai ser as duas atividades. A atividade que eu passei do capítulo da água e essa atividade para ler esse textinho agora, tá bom? Próxima aula a gente dá continuidade no capítulo da atmosfera, certo? Então, se não vai ter atividade desse capítulo, vamos ter só a do outro. Próxima aula a gente faz sobre esse novo capítulo, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Vou estar aguardando a atividade de vocês. Mandem o quanto antes, né? Porque as aulas de vocês são de manhã, vocês estudam pela manhã, então mandem logo, né? Vocês têm que tentar mandar o mais rápido possível, tá certo? Pra gente já fazer a correção e já colocar o nome de vocês lá no grupo que estão ok com as atividades. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e tchau.